Nesse episódio do IFCH Trajetórias, recebe o professor Rubem Olive. Ele é doutor pela Universidade de Londres, professor do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lecionou em várias universidades, entre elas a Universidade de Londres, a Universidade de Paris, a École des Hautes Études en Sciences Sociales, a Universidade de Leiden e a Universidade de Califórnia, Berkeley. Foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Integrou o Conselho Deliberativo do CNPq. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, de cuja diretoria faz parte desde 2019, sendo atualmente seu vice-presidente para a região sul. Seu livro, A Parte e o Todo, A Diversidade Cultural no Brasil-Nação, foi agraciado com o prêmio Melhor Obra Científica do Ano, concedido pela Ampox e traduzido para o espanhol e o inglês. Recebeu o prêmio Érico Vanucci Mendes por sua contribuição ao estudo da cultura brasileira e o prêmio Ampox de Excelência Acadêmica em Antropologia. Foi agraciado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. É editor-chefe de Horizontes Antropológicos e faz parte do conselho editorial de vários periódicos nacionais e internacionais. Entre os seus interesses de pesquisa estão antropologia urbana, tradição e modernidade, identidades nacionais e regionais, música popular brasileira e norte-americana, consumo e significado simbólico do dinheiro. Então, professor Rubem, podemos começar pela sua trajetória acadêmica de formação, iniciando com a graduação e seguindo com o mestrado e doutorado. O senhor poderia nos contar como foi o início da sua trajetória no IFCH? Quais são as suas lembranças de estudante daquela época e de como era o IFCH? Eu fiz o curso de Ciências Sociais e o curso de Ciências Econômicas. Naquele tempo, os vestibulares na URGS eram separados e se podiam fazer 2 cursos. Então, eu fiz os 2 cursos. O Ciências Econômicas era na atual Faculdade de Ciências Econômicas. O curso de Ciências Sociais era no que então se chamava Faculdade de Filosofia, que era uma faculdade que tinha as ciências sociais e humanas, mas também tinha física, química, etc. Isso foi antes da reforma universitária. O curso funcionava no que hoje é o campus central, um prédio que é um anexo da reitoria, e a URGS naquele tempo era bem menor, a escala era muito menor. Eu fiz os 2 cursos simultaneamente. Foi um período, eu entrei em 1964, era um período de muita efervescência. Pouco tempo depois teve o golpe, mas teve muita resistência por parte de alunos. Parte da resistência se dava na Faculdade de Filosofia. Então foi um período de muita efervescência, de muita atividade, e o meu curso foi muito marcado por isso. Eu fiz os 2 cursos, terminei os 2 cursos juntos, e aí enquanto eu fazia os cursos, eu dava aula em escola secundária, e quando eu me formei, eu fui trabalhar em planejamento. Planejamento era a grande atividade no Brasil, tudo tinha que ser planejado, e planejamento dava a possibilidade de aplicar o que eu tinha aprendido. E eu fui trabalhar primeiro na maior empresa de planejamento do Rio Grande do Sul, que era a Planisul, e depois eu me transferi para a Asplan, que era a maior empresa de planejamento do Brasil e que tinha uma sede aqui em Porto Alegre. Então, eu trabalhei nisso, foi uma atividade muito interessante. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei num plano que envolvia educação, então eu aproveitei para escrever um ensaio que acabou sendo meu primeiro livro, que chama, acho que chama Educação e Sociedade Moderna, me esqueci do nome direito, mas acho que era isso. Bom, e, ao mesmo tempo, não tinha ainda pós-graduação na área de Ciências Sociais na URGS, mas surgiu um curso de planejamento urbano. E o meu interesse sempre tinha sido coisas urbanas, eu sou um tipo mais urbano que rural, e eu vi nisso a possibilidade de juntar o meu interesse pelo urbano mais o planejamento que eu tinha experiência. Então, eu fiz um mestrado em planejamento urbano e fiz uma dissertação sobre a Vila Farrapos, que foi a primeira vila planejada em Porto Alegre. Então, eu fiz uma dissertação que chamava Integração Sociocultural dos Moradores da Vila Farrapos em Porto Alegre, que envolvia dados quantitativos e dados qualitativos. Ao mesmo tempo, eu comecei a dar aula na universidade, no que então era o Departamento de Ciências Sociais. Era um departamento que incluía antropologia, política e sociologia,
A antropologia era o menor setor. E quando eu entrei, disseram, bom, tu é o cara que vai desenvolver a antropologia de sociedades complexas. Era essa a minha ideia. Então eu comecei a dar aula nisso e, ao mesmo tempo, no primeiro semestre que eu dei aula, eu dei um curso também na Fabico, um curso sobre problemas sociais e econômicos. Eu comecei a dar aula e, ao mesmo tempo, eu me propus a escrever e publicar. Eu achava que eu tinha que escrever e publicar. Então, além de publicar esse primeiro livro, eu comecei a escrever artigos sobre os mais variados assuntos. Isso acabou redundando num segundo livro, os 2 primeiros foram publicados pela editora da URGS, que chama Metabolismo Social da Cidade e Outros Ensaios, que eram minhas primeiras reflexões sobre cidade. Eu tinha alguma coisa sobre mito, escrevi um texto ali sobre o mito de Abel e Caim, o surgimento da cidade bíblica, e outros textos que eu reuni e acabei publicando. Parte das coisas que eu escrevia, eu publicava em jornais. Eu publiquei muito no que não existe mais, Caderno de Sábado, do Correio do Povo, em revistas acadêmicas e não acadêmicas. Havia muito menos revistas e não havia nenhuma pressão para publicar. Meus colegas do departamento, praticamente ninguém publicava, era uma coisa assim muito distante, mas eu tomei essa atividade e eu decidi que eu ia ser professor integral, ia fazer pesquisa e ia publicar. Isso era na antropologia. Ao mesmo tempo, o curso de Ciências Sociais começou a se diversificar e foram criados seminários, que era uma coisa nova. As aulas até então eram expositivas, criaram seminários, e eu fiquei encarregado de, primeiro eu dei um seminário que chamava Linguagem e Comunicação, que era um assunto que me interessava, sobre o qual eu tinha escrito um ensaio, e depois eu organizei um seminário chamado Fenômeno Urbano, que a minha ideia era entender o urbano. E aí eu comecei a aproveitar para ler, tanto para minha dissertação, como para a minha formação. Comecei a ler várias coisas de antropologia urbana, sociologia urbana, e trabalhei nessa área. Quando eu terminei minha dissertação de mestrado, eu sabia muito sobre a Vila Farrapos, mas não tinha comparação com outros grupos. Então eu decidi que eu tinha que fazer uma pesquisa mais ampla, que eu acabei usando para o doutorado. E eu fui fazer doutorado em Londres. Eu saí do Brasil em plena época de repressão, era uma época de muita repressão, e eu queria ir para uma cidade grande. Então, Londres era o lugar ideal, e eu sabia que a Universidade de Londres também te dava muita flexibilidade, podia fazer qualquer disciplina, não tinha uma rigidez curricular. Então, chegar em Londres foi assim uma imersão numa grande metrópole, foi uma experiência muito boa, e imersão numa vida acadêmica ultra diversificada e ultra livre. Tu podia estudar qualquer assunto, não tinha censura nem nada. Bom, aí eu aprofundei meus estudos sobre urbanização, acabei fazendo a tese que acabou sendo um livro publicado aí sim pela Voz, chamado Urbanização e Mudança Social no Brasil, que tinha toda uma parte discutindo a cidade, que chama a categoria da cidade como categoria sociológica, uma discussão da teoria da modernização, que era uma coisa que estava muito em voga, toda uma discussão sobre marginalidade urbana, que era algo que se discutia muito e que tinha 3 literaturas que não se comunicavam. Uma era mais econômica, outra era mais social e outra era mais cultural. E também eu analisei os dados. Isso, quando eu voltei para o Brasil, eu acabei publicando como livro, mas eu, morando no exterior, eu comecei a me dar conta que eu já tinha lido praticamente quase tudo que tinha sobre a urbanização. Tudo que eu lia, eu olhava a bibliografia, eu já conhecia a bibliografia. E, ao mesmo tempo, viver no exterior me fez pensar um pouco sobre o que era o Brasil, o que era a cultura brasileira, e esse era meu maior interesse. Quando eu fazia a graduação, as áreas assim que eram mais prestigiosas eram sociologia e ciência política, porque eles tratavam dos grandes temas: o desenvolvimento, a dependência, o Estado, os partidos políticos, a ideologia, etc. E a cultura era uma coisa meio marginal. A cultura era algo que as pessoas achavam que podia ser deduzido mecanicamente da estrutura social. E também havia uma certa crítica ao culturalismo, que era o modelo norte-americano de explicar o subdesenvolvimento, a cultura, etc. Então, não era uma área muito nobre. Mas era o que me interessava. Então, quando eu voltei, a situação no Brasil já era outra, era a época da abertura política, se podia falar mais coisas, e era uma época que se discutia
muito a violência, chamada violência urbana. Como eu tinha feito uma tese sobre urbanização, eu fui praticamente convocado para vários debates, com jornalistas, com médicos, psicólogos, psiquiatras, delegados de polícia, etc. E isso foi uma coisa que eu trabalhei, e ao mesmo tempo eu comecei a me interessar pela área da cultura, pela cultura brasileira. O que era a cultura brasileira, quem construía a cultura brasileira, quais eram os debates, quais eram os atores. E acabei ajudando a criar um grupo que se chamava Grupo de Cultura Brasileira, que era um grupo da ANPOX. A ANPOX tinha sido criada fazia pouco, Associação Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, e a gente criou um grupo que estudava a cultura brasileira, que faziam parte pessoas assim já muito mais experientes, como a professora Maria Isaura Pereira de Queiroz, mas gente da minha geração, como Renato Ortiz, e a gente organizou um primeiro seminário em Ouro Preto, que chamava Cultura Brasileira, ponto de interrogação. A gente começou questionando se havia uma coisa chamada cultura brasileira. E depois nós fizemos outros que já não tinham ponto de interrogação. Então a gente começou a discutir o que era a cultura brasileira propriamente dito, a questão da identidade nacional, questões desse tipo. E ao mesmo tempo, no pós-graduação, eu ofereci um seminário. Quando eu fui antes de ir para a Inglaterra, eu fui convidado para dar uma disciplina curta sobre urbanização no mestrado de Sociologia e Ciência Política. Aqui eu tenho que fazer um parêntese. Em 73, o Departamento de Ciências Sociais, que englobava Antropologia, Política e Sociologia, resolveu criar uma pós-graduação que ia ter 3 áreas. E a Antropologia ia fazer parte disso. Só que o programa da Antropologia, que não foi elaborado por mim, era um programa que era quase que só arqueologia. Pré-História 1, Pré-História 2. E veio uma comissão, a STACAPES, que disse, olha, o programa da Sociologia, da Ciência Política tem tudo a ver, mas da Antropologia não tem nada a ver. E a gente acabou não entrando, o que foi bom, porque nós não tínhamos ainda uma massa crítica para isso. Mas, nesse tempo aí, eu resolvi criar um curso de especialização, que era um curso de pós-graduação, lato sensu. Então, as pessoas dizem, bom, então tu cria o curso, faz como tu quiser, e eu criei um curso de Antropologia de Sociedades Complexas, que era um curso que durava 1 ano, e a ideia é que ele seria um curso com professores de todo o Brasil e do exterior. Então, esse primeiro curso já tinha, além de professores da URGS, tinha professores de outras universidades brasileiras, eu acho 2 professores do exterior, e atraiu muitos alunos, e acabou tendo mais 2 edições quando eu já estava na Inglaterra. Quando eu voltei da Inglaterra, eu ainda durante um tempo dei aula no pós-graduação em Sociologia, mas aí meus colegas disseram, bom, agora tu voltasse com doutorado, cria um mestrado. Então a gente formou uma comissão que eu coordenei, mas eu fazia parte, a Cláudia Fonseca tinha recém acabado de entrar, ela também participou, Sérgio Teixeira também, e a gente propôs um mestrado, a gente tinha um número maior do que tinha antes de ir para a Inglaterra, já tinha pessoas que tinham mestrado, alguns tinham doutorado, a gente criou o programa, propôs a Câmara de Pós-Graduação da Universidade, que aprovou, mas pediu que a gente se integrasse ao curso que era de Sociologia e Ciência Política e fosse uma terceira área. Então, a gente acabou se integrando com uma terceira área, e isso funcionou junto de 79 a 85. E eu cheguei a ser o coordenador do programa que pegava as 3 áreas, que era uma coisa muito grande. Em 85, 86, a gente separou e virou um programa próprio, com mestrado. Em 91, a gente criou o doutorado. E, ao mesmo tempo, eu comecei a dar disciplina sobre cultura brasileira, escrever sobre isso, publicar. E o próximo livro que eu publiquei chama Violência e Cultura no Brasil. Ele tinha uma parte que eu refletia sobre essa nova violência que se falava no Brasil, violência urbana, e eu falava que tinha uma espécie que estava havendo uma dramatização da violência urbana no Brasil. Era como só se existisse violência na cidade, não houvesse violência no campo. E eu comecei a comparar o que os assaltos de banco eram em relação aos golpes no mercado financeiro. E num ano, os mercados financeiros, os golpes, acho que eram 10 ou 20 vezes maior do que os resultados de assalto a banco. Então, eu discutia um pouco isso. E eu também botei 2 capítulos sobre cultura.
Era uma discussão sobre cultura, e um outro, que foi uma nova linha que eu abri, que chamava A Malandragem na Música Popular Brasileira. Então, por que a música popular brasileira? Eu fui criado numa casa que tinha muita música o tempo inteiro. Minha mãe gostava de música erudita e meu pai gostava de jazz, né? E havia um aparelho de som em cada quarto e eles meio que queriam, cada um queria seduzir os filhos para a sua própria música. Mas eu me lembrava assim que quando eu era pequeno, eles botavam música popular brasileira da década de 20 e 30 e dançavam junto. Então, na minha fantasia, aquele era o momento que eles se juntavam. Eu voltei da Inglaterra e meus pais juntavam tudo, não jogavam nada fora. Eu disse, onde é que estão aqueles discos de 78 rotações que você sempre ouviu? Estão no sótão, está tudo no sótão, vai lá e procura. E eu procurei e descobri que eu me dei conta que eu tinha descoberto um tesouro, né? Que aquela música falava sobre a formação do Brasil, o que era, etc. E um dos temas que era recorrente era a malandragem. Trabalhar ou não, trabalho não dá camisa para ninguém, esse tipo de coisa. Então eu fiz um primeiro trabalho sobre isso e a partir daí eu continuei sempre trabalhando com música também. Eu depois fiz um trabalho chamado A Mulher Faz e Desfaz o Homem, que era sobre as relações de gênero na música popular brasileira. Depois eu publiquei um outro chamado O Vil Metal, que era sobre dinheiro na música popular brasileira, e eu continuo trabalhando sobre isso. Eu atualmente estou comparando música popular brasileira com música popular norte-americana em torno de alguns temas. Então, assim, são basicamente sambas e blues, eles são da mesma época, eles são de um país que teve população nativa, que teve escravos, que teve colonos brancos que vieram, que passou por processo de urbanização, industrialização, relações de gênero, vida em cidades e coisas assim desse tipo, e isso aparece refletido na música, de modos diferentes. Mas o nosso pós-graduação foi crescendo e a gente, em 91, criou um doutorado e no começo a gente só aceitava alunos a cada 2 anos, que a gente tinha poucos professores. E chegou um ponto que eu decidi que aí a gente fez um convênio com a França e eu fui várias vezes para a França, professores franceses vieram, então sempre havia um esforço para o curso ser nacional e internacional. O nosso programa de antropologia foi a primeira das 3 áreas que sempre tinha uma defesa de mestrado, a gente chamava alguém de fora, para ter um crivo externo, para o programa ser conhecido, para não ter medo de sofrer críticas, etc. Isso foi uma coisa muito boa. O programa foi crescendo, o doutorado foi crescendo, aumentou o número de pessoas e a gente teve uma experiência muito boa de ter esse convênio com a França, chamava CAPES COFECUB. Vários professores franceses vieram para Porto Alegre para dar aula aqui. Vários de nós fomos para lá para dar aulas lá. Eu tive 2 vezes nesse convênio e depois eu tive 2 outras experiências como professor visitante, uma vez numa cátedra chamada Simão Bolívar e outra na École de Haute Étude en Sciences Sociales. E depois disso eu decidi que era um momento bom para ir para os Estados Unidos. Eu já conhecia os Estados Unidos, mas assim, eu quando fui estudante, eu ganhei uma bolsa de 6 semanas para os Estados Unidos, de uma associação chamada Associação Universitária Interamericana, que dava bolsa porque eles chamavam de líderes universitários, tá? O que significava passar uma semana numa casa de família, 2 semanas em Harvard, 1 semana em Nova York e 1 em Washington. A experiência em Harvard foi uma coisa marcante, porque Harvard é a melhor universidade do mundo, bibliotecas fantásticas, professor, tudo era fantástico. E eu me lembro, quando eu era estudante, eu estava uma noite com uma brasileira que eu conheci lá, a gente estava andando e vi uma casa em que tinha um pôster grande do Mao Tse Tung e do Gandhi, e um sujeito escrevendo, que era a máquina de escrever. Aí eu resolvi bater, perguntei: o que tu está fazendo? Eu estou escrevendo uma tese de doutorado sobre as relações diplomáticas entre Índia e China, não sei em que época. Mas quanto tempo tu vai ficar fazendo isso? Uns 6 anos.
Eu saí de lá, esse cara é louco, 6 anos fazendo isso. Mal imaginava que eu ia enveredar por esse caminho, né? Fazendo doutorado depois. Então, eu tive essa experiência nos Estados Unidos, mas não tinha muito mais experiência além disso, e em congressos, coisa assim. Aí, eu e minha mulher, que é socióloga, professora da URSS, também decidimos ir para os Estados Unidos e fomos para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, que é uma ótima universidade. Quando a gente esteve lá, ela tinha mais prêmios Nobel que toda a União Soviética junto. Uma biblioteca absolutamente fantástica. Eu fiquei no departamento de antropologia e ela ficou num centro de estudos sobre universidades, que é a área dela. E eu cheguei lá, eu tinha uma bolsa de pós-doutorado e eles disseram, não, tu não é pós-doutor. Pós-doutor aqui é alguém que acabou o doutorado e ainda não tem emprego. Tu já é professor, nós vamos te considerar professor, nós vamos te dar uma sala. E no outro semestre me convidaram para dar aula. Tá? Então, acabei dando 2 cursos. Um curso de aulas expositivas sobre, chamava Modern Latin America, América Latina Moderna, Urban Latin America. Né? Bom, e o outro sobre identidades nacionais, que era um tema que eu estava estudando. Então, foi uma experiência muito boa. E quando eu fui para os Estados Unidos também, várias pessoas me faziam sugestões do que eu deveria estudar lá. E a sugestão era muito assim, tu está indo para Berkeley, Berkeley fica em frente de São Francisco está cheio de brasileiro que ensina capoeira, por que tu não estuda esses caras? E aquilo não me palpitava para nada. Eu digo, bom, isso é que se espera de um antropólogo do terceiro mundo, que ele estude o terceiro mundo do primeiro mundo. Eu disse, não vou estudar isso. Como eu tinha trabalhado com a questão do dinheiro na música popular, um dia eu tive uma ideia assim que eu achei meio delirante. Eu digo, eu vou estudar o dinheiro nos Estados Unidos. E quando eu contava isso para as pessoas, principalmente os americanos, eles diziam, sim, mas como é que tu vai fazer isso? Eu também não tinha a menor ideia. Só que eu cheguei nos Estados Unidos com essa perspectiva e comecei a me dar conta que nos Estados Unidos tudo passa por dinheiro. Tem dezenas de expressões idiomáticas que falam dinheiro. Quando tu quer dizer que um filme é bom, tu diz for my money, this film is good. Por meu dinheiro, esse filme é bom. Tu paga uma visita, you pay a visit. Tem dezenas de expressões no próprio idioma. E a pergunta mais natural nos Estados Unidos é how much? Quanto custa? Tudo tem custo, etc. E aí eu comecei a estudar isso e fiz o estudo pegando as mais variadas coisas. Eu estudei um grupo que se chama Devedores Anônimos, que são pessoas que se endividam o tempo inteiro e são considerados tão viciados como alcoólatras. E eu me lembro que os americanos diziam assim, não, esse pessoal está te enganando. Na verdade, esses caras querem dever, não querem pagar, eles não são viciados. Né? Então, era um pouco aquela ética, se está devendo, tu tem que pagar. E não, eles eram pessoas que realmente eram viciadas em dinheiro, tentavam se desvencilhar. É muito interessante ver como é que tu vive nos Estados Unidos, em que é praticamente impossível não dever, tu precisa ter cartão de crédito. Quando tu compra uma casa, é um bom negócio, tu abate no imposto, mas tu está devendo. Como é que tu vive administrando a tua dívida? Que é um pouco diferente do álcool. Quer dizer, a ideia do álcool é que tu tem que parar totalmente. E, bom, quando tu vive nos Estados Unidos, tu não pode parar de dever. Tu tem que tentar controlar isso. Então, foi uma experiência muito marcante e acabou que eu fui várias vezes depois. Aí, depois disso, eu fui convidado por um college, mas que é uma universidade, que chama Dartmouth College, que fica na outra costa. Então, a Califórnia é costa oeste, Dartmouth College fica no estado chamado New Hampshire, no que é Nova Inglaterra. Era um college pequeno, muito bom, em que eu dei aula também. Depois eu fui convidado para dar aula em Brown, que é uma universidade que eles chamam de Ivy League. As duas são Ivy League, são de elite, são universidades pequenas, muito boas, e de pesquisa também. Eu dei aula 1 ano, com aí uma cátedra que tem nome, que chama Endowed Chair, que era Kogut Chair. E aí me convidaram para voltar de novo, eu fui outro ano. Depois eu dei aula na Universidade de Illinois, que fica em Urbana-Champaign, ao sul de Chicago. E depois eu dei aula na Universidade de Emory, que fica no sul dos Estados Unidos, no Instituto da Georgia. Quando eu comecei a estudar cultura brasileira, eu
dava cursos sobre isso de pós-graduação, e um aluno que era muito ligado às tradições gaúchas me disse: professor, um curso inteiro sobre cultura brasileira e praticamente não teve nada sobre cultura gaúcha, não existe para o senhor. E eu conhecia muito pouco de cultura gaúcha. Eu sou filho de imigrantes, da primeira geração no Brasil. Eu nunca vivi no interior, vivi em Porto Alegre, conhecia muito pouco do interior do Rio Grande do Sul. Até numa época eu trabalhei numa empresa que eu tive que viajar um pouco, mas não tinha muito conhecimento. E coincidiu com a época do renascimento do gauchismo. Isso foi já década de 80, e o gauchismo estava renascendo com toda a força no Rio Grande do Sul. 40 festivais de música, estações de rádio, livrarias, editoras, restaurantes. Os alunos no campus se vestiam de bombacha e tomavam mate, né? Eu digo que eu vou dar uma estudada nisso. Aí, a primeira reação dos meus colegas no Brasil foi ou brincar comigo, dizendo: bom, agora tu vai vir de congresso de bombachas, etc. E a segunda era mais séria, dizia assim: bom, Robin, tu está regredindo, tu é uma pessoa que fez um nome estudando cultura brasileira, publicasse um livro sobre isso, e agora tu vai estudar uma coisa menor, com cultura regional. Eu disse: olha, eu acho que não é uma coisa menor, eu acho que é uma coisa global. Eu acho que a globalização ajuda a recriar o local, e esse é um exemplo, porque todo o gauchismo renasceu no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul era, na grande maioria, urbano, mais de 80%. As pessoas que iam nos festivais falavam em cavalo, mas se botasse eles em cima do cavalo, eles iam cair. E era um renascimento, e era um culto, e era um pouco a maneira como... Era algo que tinha a ver com o Brasil. Quer dizer, assim, o Brasil, na década de 30, o Vargas criou a ideia da brasilidade. Todos nós éramos brasileiros na década de 30, que não eram cariocas, amazonenses e gaúchos. Ele proibiu os hinos estaduais, mandou queimar as bandeiras estaduais, e se criou essa ideia do Brasil, que todo mundo canta hino nacional, tem orgulho, sabe? Com a abertura política surgiu uma coisa nova. Era um pouco como se as pessoas começassem a respirar, a afirmar, e dissessem assim: não, brasileiros todos nós somos, isso Getúlio já criou. Mas faz diferença ser brasileiro ou brasileira. Faz diferença ser heterossexual ou ser homossexual. Faz diferença ser gaúcho ou amazonense. Então, era um pouco como se as pessoas dissessem: brasileiros nós somos, mas nós temos especificidade. Além de ser brasileiro, eu posso ser mulher, eu posso ser homossexual, eu posso ser de Minas, e eu não quero jogar nada fora disso, eu quero assumir tudo isso. Então, eu estava vendo um pouco sob essa perspectiva. Essa é uma época também que a antropologia começou a ter um prestígio que ela não tinha. A antropologia era muito visto como pessoas que estudavam indígenas, e parte dos sociólogos e cientistas políticos achava que indígena não passava de um camponês que não sabia que era camponês. Então, a questão étnica era pouco discutida no Brasil. Durante a década de 80, não se escreveu praticamente nada sobre raça no Brasil. O censo de 1970, os militares tiraram a pergunta sobre raça e não se falava sobre isso. O Brasil, mesmo a esquerda, não queria saber da questão racial. A questão era luta de classe, luta política, etc. Toda a questão das identidades regionais, eles apontavam assim, para grupos que estavam entrando no cenário político, afirmavam sua identidade, se constituíam enquanto grupos e afirmavam isso e queriam ter isso reconhecido. Tá? E o caso da cultura gaúcha foi exatamente isso. E eu fiz quer dizer, que eu comecei a estudar intensivamente sobre o Rio Grande do Sul, acabei dando um seminário inteiro sobre sociedade e cultura no Rio Grande do Sul, li os mais variados livros, e comecei a fazer uma pesquisa e comecei a estudar o movimento tradicionalista gaúcho, que era considerado por muitos como uma ideologia conservadora. Eram estudos assim, não eram estudos, eram interpretações muito rasas, né? E eu disse: olha, eu acho que é mais complicado, né? E comecei a estudar isso, entrevistei a maior parte da liderança dos fundadores do movimento tradicionalista gaúcho, fui a vários festivais de música em que sempre tem disputas. Então, tinha disputas entre tradicionalistas e um grupo chamado de nativistas, discutir toda a questão da pureza, do como é que tu te veste, como é que se veste a mulher, etc. Bom, e coloquei isso numa perspectiva de globalização, que era algo que se falava naquela época.
Isso acabou sendo o livro que se chama A Parte e o Todo, e o subtítulo é Diversidade Cultural no Brasil Nação, que é um livro que eu tive a alegria de ver premiado como o melhor livro do ano pela Ampox, e que depois foi traduzido para o espanhol e foi traduzido para o inglês também. Tá? Então, foi algo assim que eu escrevi, que eu achei que era importante. Acabei escrevendo também um outro livro pequeno chamado Antropologia de Grupos Urbanos, que é um livro que a Vozes me pediu. E depois publiquei outros livros junto com outras pessoas. Né? Toda a visão da cultura começou a mudar nessa época. Eu me lembro que eu tinha um colega, acho que era da sociologia, que um dia me disse, não, eu me dei conta que cultura é uma coisa importante, mas o que a gente faz com a cultura? Eu disse, mas a cultura não é doença, não é qualquer luxo, coisa que tem que curar. A cultura é uma coisa que tu vive, faz parte do dia a dia. E a antropologia começou a se tornar uma ciência que atraía mais gente, porque ela fazia estudos sobre assuntos que outros cientistas sociais não queriam pesquisar, futebol, telenovela, coisas que eram consideradas, entre aspas, ópio do povo. Né? E a antropologia estudava isso, queria entender isso, gênero, uma série de coisas, e ela, de alguma maneira, começou a se tornar muito mais hegemônica do que ela era. Então, foi uma mudança muito forte na antropologia. Atualmente, só 10%, acho, dos antropólogos brasileiros estudam sociedades indígenas. Continua sendo uma das grandes questões políticas da antropologia, mas a maior parte dos antropólogos e das antropólogas estudam coisas que acontecem em contextos urbanos. Então, houve uma modificação muito importante também nesse sentido. Eu acho que eu só voltaria numa questão que foi meio uma passagem assim, que é ali do como foi a tua inserção em FCH de fato. Como que era o FCH na época, se era no Campo Central, se já existia o Vale. Acho que como foi ir para o Vale, todas as dificuldades. Eu acho que um pouco mais um foquinho na Sim, quando eu comecei a dar aula na URGS, como eu disse, o curso de Ciências Sociais funcionava na antiga Faculdade de Filosofia e não havia praticamente sala para professor. Tinha uma sala de professores que era a sala que no intervalo todo mundo ia. A arqueologia, que era um setor que também existia, tinha uma sala onde guardava todas as pedras e coisas. E eu e o Sérgio, que era meu colega, conseguimos uma sala que era chamada O Cubículo, porque ela não tinha janela, dava só para a porta. E eu não sei como eu consegui meter 2 escrivaninhas lá, e numa época eu tinha 3 bolsistas, e quando a gente se levantava, tinha que se levantar um por vez, porque senão todas as cadeiras batiam por outro. Mas era uma baita conquista. A gente tinha uma sala, pelo menos dava para deixar pasta, material de pesquisa, e eu todas as manhãs ia lá e trabalhava lá com os bolsistas. Naquele tempo tinha muito bolsista. Só que aquele espaço começou a ficar pequeno para a URGS. A URGS começou a crescer e a URGS resolveu passar para o campus do Vale, que era um terreno que a URGS já tinha desde o tempo, acho, do reitor Palioli, e o Ferraz, que era professor da ciência política, e que depois virou reitor, mas antes ele foi pró-reitor de planejamento, organizou toda a construção do campus do Vale. Então, quando eu voltei da Inglaterra, o IFCH já não funcionava mais lá onde funcionava, que funcionava no campus, e o Sérgio e eu tínhamos uma sala um pouquinho maior, não tão grande, mas um pouquinho maior. Mas não eram todos os professores que tinham sala, mas tinha 2 escrivaninhas e podia se levantar os 2 ao mesmo tempo, sem nenhum problema, que era um grande progresso. Depois a gente foi para o prédio atual, e eu me lembro que eu me envolvi fortemente na discussão sobre salas, etc., e a gente conseguiu naquela época um número de salas bastante bom. A última reforma que tem, a gente acabou perdendo salas, porque achavam que a gente tinha muita sala, meio complicado tudo isso. Mas naquele tempo era um espaço maior. O campus era considerado uma coisa muito distante. A própria PUC, quando surgiu na década de 60, todo mundo disse, pô, lá na Avenida Ipiranga, aquilo é fim de mundo. Hoje em dia ninguém acha que a PUC é fim do mundo. O campus, então, era Viamão, né? E uma das entradas era por Viamão. Né? Então ele está grudado em Viamão. Hoje em dia ele não é tão longe, mas enfim, ele está mais longe. E no começo tinha muito poucos cursos, tinha muito pouca coisa.
O próprio transporte era complicado, os alunos pediam carona para voltar, etc. E tinha menos gente, né? Mas meio que ficou uma coisa inevitável e vários cursos começaram a ir para o campus e funcionar lá. Então começou a ser... O IFCH foi para lá e coincidiu que o IFCH foi criado... Eu acho que quando eu entrei, era o fim da Faculdade de Filosofia e o começo do IFCH. Acho que um dos documentos do meu contrato fala que eu estava contratado pela Faculdade de Filosofia e outro já fala de Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Em 70, houve a reforma da universidade, mas se criaram os institutos. Então, a ideia é que tudo que era ciência básica era instituto. Então, se criou um Instituto de Física, que fazia parte da Faculdade de Filosofia, um Instituto de Química, um Instituto de Biologia e um Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, que no começo incluía a psicologia. Mas a psicologia acabou saindo porque ela se considerava como sendo da área mais médica, as aulas eram no campus central, e eles, na verdade, nunca tiveram muito presentes lá. Mas o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas sempre funcionou com o primeiro departamento de Ciências Sociais, História e Filosofia, e depois, na medida que o departamento... Em 1990 e pouco, acho que eu estava nos Estados Unidos, o reitor era o professor Eljo, que era da ciência política, e ele aprovou a separação do departamento e passaram a ser 3 departamentos separados. O que para a antropologia foi muito bom. A antropologia sempre era o primo pobre, né? Menos recursos, a gente vivia, eu me lembro que eu tive que me envolver desde que eu entrei com vagas, então tudo que é vaga que vinha, a ideia de que iam para as outras áreas, a gente tinha que estar sempre brigando. E também essa proximidade era meio difícil, né? E quando separou, acho que ficou muito melhor, e eu acho que também os vários departamentos de pós-graduação se deram conta que eles não estão competindo uns com os outros aqui. Eles estão competindo nacionalmente com os programas da mesma área, né? Então, eu acho que isso ajudou muito o diálogo, né? E a antropologia pôde crescer seu modo, ele continua com a filosofia sendo o menor departamento, mas ele cresceu muito. Quando eu entrei na antropologia, eu era o 5º professor. Tinha 4 professores, eu era o 5º. A Cláudia passou a ser a 6ª professora, e depois a gente foi criando concursos, sempre brigando por vagas, conseguindo concurso, e atualmente eu acho que deve ser 16, 17, 18, depende de como se calcula. Também porque os professores aposentados, vários deles continuam dando aula na pós-graduação, né? E curiosamente, tem 3 egressos que fizeram doutorado conosco, que são professores na sociologia, né? Então, na verdade, tem doutores em várias áreas. Aliás, no começo, todos os nossos mestres conseguiam empregos, e depois os doutores também. Nós temos professores em todas as regiões do Brasil. Ex-alunos nossos são professores em toda a região do Brasil. Agora que o mercado ficou muito mais difícil, mas no começo havia uma absorção de todos. Atualmente a gente até vê alguns dos nossos professores, doutores, estão no exterior como professores. Então é um curso que se expandiu muito nesse setor. Eu fui levado a vários cargos assim pelos acontecimentos. As pessoas podem achar que não, mas eu nunca me candidatei a curso nenhum, a cargo nenhum. Era sempre, agora é tua vez. Então, quando o curso de pós-graduação eram as 3 áreas juntas, havia um rodízio. Então, chegou um momento que era antropologia e meus colegas disseram, tu criaste o mestrado, agora tu coordena tudo isso. E eu tive que, durante anos, coordenar um programa que tinha 3 cursos, com 3 tipos de professores, de alunos, etc. Muito trabalho, muita coisa. Então, isso foi uma experiência. Depois disso, eu acabei sendo convocado, quer dizer, eu já dava pareceres para o CNPq, eu tinha bolsa do CNPq, para fazer parte do Comitê de Ciências Sociais do CNPq. E acabei sendo eleito para coordenar o comitê. Isso me levou a ser eleito depois para o Conselho Deliberativo do CNPq, que é a instância mais alta. Ao mesmo tempo, a aba ficou muito tempo, durante a ditadura, ela ficou meio que parada, adormecida, não era uma época para reuniões. Em 70, ela voltou.
voltou a funcionar, e eu fui ao primeiro congresso da ABA, Reunião Brasileira de Antropologia, em 78, quando eu voltei da Inglaterra, em Recife. Tudo era menor, eu conheci várias pessoas, etc. E acabei eleito para o Conselho Científico da ABA. E depois eu fui eleito secretário-geral na gestão da Manuela Carneiro. Foi uma gestão muito importante, porque a gente fez lobby pela Constituinte, da causa indígena, etc. Depois eu fui eleito vice-presidente, chegou um ponto que disseram, bom, agora tu vai ter que assumir a presidência, e é isso mesmo. Então, eu assumi a presidência. A Ampox também foi a mesma coisa. A experiência da ABA e da Ampox são muito diferentes. A ABA é uma instituição muito centrada na figura do presidente. A figura do presidente é uma figura muito central, mesmo tendo diretoria, tudo recai na pessoa. E quando eu assumi a presidência da ABA, sempre a ideia é que a ABA era pobre, não tinha dinheiro, e tradicionalmente as pessoas assumiam a presidência da ABA e levavam meio ano para se organizar. Todo o material saía de outra cidade, aí tinha que fazer uma campanha para as pessoas pagavam, ninguém pagava, e aquilo ficava meio ano sem conseguir fazer nada. Eu não conseguia entender por que a ABA era pobre e a Ampox era rico. Porque ao mesmo tempo eu estava indo na atividade na Ampox e a Ampox nadava dinheiro e a ABA não tem. Eu tive alguma coisa errada. Bom, aí a primeira coisa que a gente fez foi ter a diretoria central em Porto Alegre. Presidente, eu, secretária-geral a Maria Eunice Maciel, secretária junto a Ceres Victora e o tesoureiro Ari. Então a gente tinha um núcleo ali e a gente trabalhava todos os dias. Então a gente se deu conta que a gente queria fazer um programa que a gente tinha escolhido, que era ética em antropologia, mas para poder desenvolver essa atividade que a gente queria fazer em todo o Brasil, a gente tinha que ao mesmo tempo organizar a ABA. Então tinha que atuar em duas frentes, o que era muito trabalho. Então, primeiro que a gente organizou uma secretaria própria, fez um cadastro de sócios, tinha vários cadastros, não tinha, fez um cadastro único, computadorizado, que era uma coisa relativamente nova, e fez uma campanha para associados. E criou uma coisa que teve um resultado enorme, que era o cartão de sócio da ABA. Era um cartão de identidade, e como identidade são coisas plásticas, a gente fez um cartão de plástico. Então a pessoa pagava, recebia uma carta de agradecimento e um cartão que tinha uma cor e o data de validade. Eu achei que aquilo só ia ser usado pelos jovens. Onde eu andava no Brasil, as pessoas mostravam, olha aqui, presidente, olha o cartão. E às vezes assim, mas tu ainda não pagou esse ano é outra cor. Né? Bom, então isso nos trouxe recursos. E a gente começou a organizar, a ideia era assim, não deixar nenhuma demanda sem resposta. E a gente saiu fazendo um monte de seminários, que a gente chamava de oficinas de trabalho, pelo Brasil afora. Fez em Niterói, fez em São Luís, fez na Bahia, fez mais vários lugares, com recursos relativamente escassos no começo. A gente basicamente chegava para um lugar em que nunca acontecia nada e disse, olha, vocês querem organizar uma coisa, a gente vai dar o selo da ABA, vocês vão ter um seminário da ABA, mas vocês vão ter que entrar com a maior parte das passagens, da estadia, etc. A gente entra com know-how. E, em geral, as pessoas diziam, ótimo, maravilha, isso vai ser muito bom. E fazia isso, começou a ter uma repercussão, uma capilaridade muito grande. Então, isso funcionou assim de uma maneira muito forte. E aí eu comecei a conseguir dinheiro das mais diferentes agências, da Fundação Ford, do CNPq, da CAPES. Eu me lembro que eu transferi para o meu sucessor, naquela época, algo em torno de $80 mil. E eu descobri que conseguir dinheiro, pelo menos naquela época, não era difícil. Difícil era conseguir alguém que se propusesse a fazer o que eles queriam fazer. Tinha muitas ideias, mas quando pedia, nem sempre tinha. Mas a gente fez coisas muito interessantes. A gente fez um vídeo chamado Muita Terra para Pouco Índio, que era uma pergunta que todo mundo fazia. Então a gente fez um vídeo para passar em escolas, para passar para juízes, etc. Ao mesmo tempo, a gente se envolveu com coisas políticas como a questão da base de lançamento de foguetes de Alcântara, que é um lugar ideal para lançamento de foguetes, só que foi feita uma base e eles tomaram conta da terra dos quilombolas, e os quilombolas não podiam ir nem nos cemitérios onde estavam enterrados os parentes deles. Então, a gente fez um seminário lá, e eu mesmo fui na Câmara dos Vereadores e falei. A gente acionou, nesse meio tempo, a ABA tinha sempre um acordo com o Ministério Público Federal e a gente transformou isso num convênio.
foi longamente negociado, foi assinado, mediante o qual, se o Ministério Público Federal, que é encarregado de quilombolas indígenas, precisa de um laudo, eles pedem para a aba indicar alguém. Então, a gente acionou o Ministério Público Federal e a gente escolheu uma pessoa, o professor Wagner, Alfredo Wagner, que escreveu um parecer, e ao mesmo tempo eu fui para os Estados Unidos e acionei a AAA, American Anthropological Association, e eles escreveram para o Departamento de Estado, dizendo, olha, está havendo um problema, etc. Isso deu um resultado tremendo, porque num primeiro momento a área da base de lançamento foi reduzida em função disso. Eu não sei se depois eles não conseguiram reverter, mas deu um resultado político muito maior do que a gente poderia imaginar. E a aba, desde lá, só tem crescido. Ela tem crescido, ela passou a ter, a gente organizou uma secretaria que podia ser transferida rapidamente, tudo por computador, de um lugar para outro. A gente transferiu a sede, que era do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, quando foi criado, para Brasília. A UNB deu um espaço próprio. E a aba vai muito bem, obrigado. Ela tem crescido, tem feito atividades, criou os mais variados comitês, tem comitês de antropólogos negros, de mulheres, etc. Então, ela tem crescido, e isso é uma coisa assim muito bonita de ver. Ao mesmo tempo, em função disso, a Ampox também tem um sistema rotativo, que eles têm, a Ampox é muito centrado na figura do secretário executivo, né, que durante muito tempo, quando eu estava lá, ficava em São Paulo e funcionava na USP. E tinha a figura do presidente, que alternava entre antropologia, política e sociologia. E o presidente podia ser desde uma rainha da Inglaterra, que ia no Congresso, abria o Congresso, não fazia nada, até se envolver pouco. Quando eu fui convidado, já tinha o secretário-geral e o secretário adjunto, que eram de São Paulo, e eu conversei com eles e disse, olha, eu quero, antes de aceitar, eu quero ver como é que a gente vai trabalhar, porque para a rainha da Inglaterra eu não sirvo, né? Isso é não, nós estamos realmente precisando de mais uma pessoa. Um era cientista político, outro era sociólogo, então precisava alguém que cobrisse a área da antropologia. A Ampox estava com muito pouco dinheiro, e eles disseram, pô, a gente já viu que tu consegue dinheiro, e ela enfrentava crises o tempo inteiro, principalmente crises em São Paulo e Rio. Então, tudo que era crise, ou na USP, em outro lugar, era transformado numa crise nacional, e eles queriam que eu lidasse com isso. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu me dei extremamente bem com os dois, até um faleceu, o outro, até hoje nós somos muito amigos, Marcelo Ridente, e às vezes ligava assim, alô, uma crise para o Super Rubem resolve isso. A Ampox também foi uma coisa bonita, cresceu, continua crescendo, tem gente nova. Eu também me envolvi antes disso com a revista da Ampox, eu fui um dos criadores. Isso foi outra atividade que acabou... Nada na minha vida foi muito planejado, ou foi tudo planejado, ou foi nada planejado, eu não sei. Foi muito por acaso e não foi muito por acaso. Então, assim, não havia tantas revistas como tem hoje em dia, e a Ampox resolveu criar uma revista própria, a Revista Brasileira de Ciências Sociais. E eu fui convidado para ser do corpo editorial. Então, a gente criou a revista, a gente tinha pouca experiência, e lá pelas tantas... Eu digo, nós temos que ter pareceres. Naquele tempo as revistas não tinham pareceres. Aí todo mundo, não, tudo bem, mas nós não podemos pedir parecer para um figurão. Eu digo, lógico, precisa pedir parecer, é para todo mundo. Então, eram coisas novas que a gente fez. A revista cresceu, ela existe até hoje em dia. E isso foi uma experiência também, que foi uma outra experiência, que foi a criação do Horizontes Antropológicos. O Horizontes Antropológicos foi criada quando eu estava nos Estados Unidos, pelo meu colega Sérgio Teixeira. Isso foi precedido por uma série de publicações anteriores. Assim, tinha uma época que se publicava algo que era mimeografado, e tinha uma capa de cartolina com um buraco no meio, debaixo do qual se conseguia ler o título, né? E eram publicações, podia ter uma por ano, 2 por ano, 3 por ano, também não tinha conselho editorial, não tinha nada. Isso melhorou depois um pouco, a gente começou a fazer esse mesmo tipo de publicação, mas impresso e com uma capa, né? Então, isso chamava cadernos de antropologia, sem nenhuma regularidade. Aí o Sérgio teve uma ideia que eu achei ótima, de criar uma revista que ao mesmo tempo publicasse em português
espanhol, inglês e francês, embora em francês praticamente ninguém escreva, e que não fosse como as outras. Em vez de ser uma revista que publica dos mais diferentes artigos, a gente fez uma revista que tem números temáticos. Então, todos os números têm um tema, tem em geral, mais organizadores, todos os artigos passam por pareceristas, e nós estamos atualmente publicando 3 números por ano. A gente antigamente publicava menos, publicava 2. Como nós estamos no Cielo, que é uma base de indexação que tem uma série de exigências, tem que ter 3 por ano. E isso tem se mantido, e tem se mantido de uma forma absolutamente profissional, com assistência editoriais, com uma empresa que faz, e é uma revista que prima pela qualidade dos artigos, mas prima também pelo funcionamento e pela apresentação. A ideia é que todos os artigos que são considerados razoáveis vão para pareceristas, recebem resposta, os artigos são publicados com relativa rapidez, de preferência num período de 1 ano, e agora que a revista é só eletrônica, os artigos são publicados à medida que eles estão aceitos, né? Então, isso também foi uma coisa que foi surgindo, foi construída, e também ninguém imaginou que ia ser uma revista tão grande. Ela foi indo e tomou o rumo que teve. É algo que dá muito trabalho, envolve muita gente e colabora para isso, mas é muito bonito porque a cada 4 meses tem um resultado muito concreto, que é um número sobre um tema, tem o que a gente agora chama ensaio sobre o tema, que é uma espécie de estado da arte sobre aquele tema, que em geral é um artigo muito citado, porque quem se interessa pelo tema começa estudando isso. Isso tudo é novo, eu não fiz nada disso sozinho, tudo na antropologia é muito colaborativo, e eu acho importante dizer assim também, que eu acho que a antropologia é um departamento que convive bem com as diferenças, leva a sério o grande objetivo que é a antropologia, que é estudar a diversidade, ele convive bem com a diversidade. Os professores são diferentes em idade, em estilo, tem uma boa distribuição de gênero, se respeitam e não tem, digamos assim, aquelas briguinhas pequenas que são muito comuns em departamentos de universidades em tudo que é mundo. É uma ideia assim, todo mundo pode tocar o piano, mas todo mundo tem que carregar o piano, e o sucesso do João não prejudica o sucesso da Maria. Os dois podem ter sucesso e um vai ficar contente com o outro. Isso não quer dizer que não haja pequenos conflitos, pequenas brigas, que é natural. Mas, via de regra, comparado com outros departamentos no Brasil em geral, ele é um setor que convive bem, que mantém um pouco isso, e as pessoas novas que entram já percebem, sem que seja dito, que aqui não é o lugar para brigar, aqui é o lugar para fazer coisas. Quer fazer coisas, tu vai construir. Se tu quer brigar, não vai ter muito eco aqui. O que é importante, porque o ambiente de trabalho tem que ser algo que seja agradável também. A antropologia também, como tem uma demanda grande, a gente acaba selecionando alunos muito diferentes, mas, em geral, são alunos muito interessados e muito interessantes, com interesses diferentes, com temas diferentes. Vários nossos alunos já ganharam prêmios de melhores teses e outros prêmios. Então, é um setor dinâmico e é um curso que tem a avaliação máxima da CAPES, que não é pouca coisa, considerando que ele começou mais tarde que os outros programas. No começo, até, os outros programas tinham sérias dúvidas se a gente podia criar um mestrado. Quando eu fui criar o mestrado, a pessoa que cuidava disso disse, não, vocês não têm condição de criar um mestrado ainda agora. Era um pouco assim, claro que tinha, por um lado a gente tinha poucos professores, mas por outro lado assim, não façam concorrência a nós, já tem um número suficiente. Isso mudou totalmente, hoje em dia no Brasil tem, eu acho, em torno de 30 programas de pós-graduação entre antropologia e arqueologia, então o campo se diversificou. Mas há um tempo atrás era um pouco reserva de mercado, tem alguns lugares e os outros programas não, ou então, se vocês fizerem pós-graduação, só mestrado. Depois você nos manda nossos alunos os alunos de vocês para fazer o doutorado da gente. Quando a gente fez o doutorado, a gente sofreu muito para aprovarem, porque tinha um pouco essa ideia, vocês ainda não podem. E a gente tinha constantemente de explicar, olha, esse é um momento que está todo mundo animado para fazer um mestrado, depois para o doutorado. Se não for agora, as pessoas vão desanimar. Vai dar certo? Eu não sei. Nós vamos nos esforçar para dar certo, mas se
abortar agora, e é certo que não vai funcionar, né? Então, acho que tinha muito esse tipo de coisas também. Eu se dizer que a Horizonte está indexado nos mais variadas bases de dados, Redalic, Cielo e Open Edition e várias outras, e atualmente Horizontes está entre os 100 periódicos científicos em língua portuguesa mais citada, e acho que é o periódico de antropologia do Brasil mais citado. Não estou dizendo que citação seja o único índice, mas além de ser citado, eu acho que é citado porque os artigos têm qualidade. A gente faz uma seleção que é muito rigorosa e recebe artigos de todo o Brasil, e tem um limite de quantos professores da casa podem publicar em cada número. Não é uma revista para as pessoas escoarem sua publicação, é uma revista para ter gente de todo o Brasil e de outros países também. A ABC é uma instituição que existe há mais de 100 anos, ela foi criada em 1916, que é uma coisa rara. Em geral, as instituições no Brasil não duram muito, né? Era uma instituição que já recebeu um cara como Einstein, que visitou, então ela tem toda uma história. Ela teve um dos primeiros presidentes, era um afro-brasileiro, Juliano Moreira, um médico, e ela tradicionalmente era uma academia só das ciências exatas e biológicas, não das ciências sociais, e em boa parte ainda é, uma academia muito mais masculina do que feminina. Porque antigamente, quando se criou, quem fazia ciência, quem pesquisava era homem, e isso foi continuando. Na década de, acho, 80 ou 90, foi criada a área de ciências sociais e humanas, que é a área mais recente. Pega sociologia, antropologia, política, economia, esse tipo de coisa. E a maneira de entrar na academia é, primeiro, ser indicado, em geral, por um grupo de pessoas. Não pode fazer campanha, ao contrário da Academia Brasileira, que tu tem que fazer campanha, tu tem que fazer o beijamão. Fazer campanha é de última, é a melhor maneira de não ser escolhido. Então, esse nome, a primeira coisa que acontece é que ele é avaliado por todos os membros da área. Cada um dos membros da área examina o currículo, examina os dados que a pessoa faz e dá uma nota. Em função dessas notas, isso vai para uma comissão de seleção, e a comissão de seleção determina quantas vagas tem, e toda vaga tem que ter pelo menos 2 concorrentes. Então, em geral, tem 2, 3 ou 4 concorrentes, e essa comissão depois decide quem que vai, quer dizer, quem tem nota baixa já é eliminado na hora. Os que têm nota baixa, mais alta, vão para a competição, com um número menor de vagas do que os concorrentes, e isso vai para uma eleição em que todas as áreas votam em todo mundo. Então, todos os membros da academia votam. E todos os anos se escolhe um certo número de pessoas, que agora eles tomam posse sempre oficialmente no dia 1º de janeiro, mas eles são apresentados na reunião magna, que é uma reunião que se realiza todos os anos, em geral em maio. Nos últimos anos ela tem sido feita no Museu do Amanhã, que é um museu fantástico no Rio de Janeiro, que nos cede o espaço. E tem um dia, uma noite, que tem uma grande cerimônia na Escola Naval, que dá também de graça espaço, porque isso é um lugar também que são dados prêmios. Um dos prêmios é o prêmio Almirante Álvaro Alberto, que foi um almirante que criou o CNPq. A Marinha sempre teve uma relação muito importante com pesquisa. E eu fui eleito para a academia em 2006. Eu não sei quem me indicou, não necessariamente fica sabendo, em geral não te diz. Eu fui eleito, tomei posse em 2007, e logo depois fui convidado para fazer parte da comissão de seleção. Não sei se é porque era novo, porque era conhecido, então eu já entrei direto nisso. Logo em seguida, me convidaram para fazer parte de um grupo que produziu um livro sobre universidade, que é um dos temas que a academia discute. Agora mesmo, ela tem um novo grupo sobre universidade que está produzindo um documento, que eu também estou. Então, assim, a academia produz muitos documentos, muitas discussões, muitos fóruns, né? E então, eu entrei nisso, e em função disso eu fui convidado para entrar na diretoria em 2009, na gestão do Luiz Davidovich, que é um físico. Me convidou,
e eu era o único das ciências humanas. Como tem 10 áreas, a diretoria contempla atualmente a questão de gênero, a questão de regiões e a questão de áreas, que é um equilíbrio complicado. Então não tem lugar para mais do que uma pessoa. E a brincadeira é que eu sou o único humano da diretoria, porque eu sou o único das ciências humanas e sociais. Então eu entrei nessa diretoria, que foi uma experiência muito boa. Eu entrei primeiro como diretor, né? A diretoria tem presidente e tem vice-presidentes, cada um que oficialmente cuida de uma região, porque para registrar no cartório tem que dizer. Na verdade, a única coisa que eu tenho que fazer só para a região é uma reunião que ocorre uma vez por ano em Porto Alegre para os membros afiliados. A diretoria tem a categoria de membro titular, ela tem a categoria de membro correspondente, que são pessoas que estão no exterior. Ela tem uma categoria residual que se chama membro colaborador, estava praticamente em extinção, mas a gente recriou porque nessa última gestão que eu estava, a gente resolveu dar um título de sócio colaborador para o Davi Copenau, né? Que foi um grande evento, porque tradicionalmente uma academia associa pessoas que são cientistas acadêmicos. E a ideia é que o Copenau é uma pessoa que detém um saber não acadêmico, mas tradicional, importante, que está muito preocupado com o meio ambiente, escreveu aquele livro A Queda do Céu, adverte sobre o modo que o branco reage, etc. E foi talvez uma das primeiras diretorias que elegeu alguém assim. Eu me lembro que eu meio que coordenei esse processo, com auxílio de outros antropólogos, e no começo eu estava preocupado como é que meus colegas iam reagir. E, para agradável surpresa, todos foram muito favoráveis. Um até descobriu um artigo na revista Nature sobre saberes tradicionais, me deu, apoiaram em seguida. Assim, a minha experiência na academia é que as pessoas estão muito preocupadas com as questões sociais da ciência, estão muito preocupados com a questão do meio ambiente, com a energia, com a inteligência artificial. Sobre tudo isso tem grupo de trabalho e tem documentos que são produzidos. Então, assim, eu estou envolvido na produção de um documento sobre desinformação científica. Como é que tu espalha fake news, etc. A reunião magna, que vai começar a semana que vem, é toda sobre inteligência artificial, com gente vindo do exterior, etc. A gente produziu um documento sobre o mercúrio. Eu não entendia nada sobre o mercúrio. E um colega que é da química, ele chamou a atenção e disse, nós precisamos fazer um grupo sobre o perigo do mercúrio. E eu achei que era o único que não entendia nada. Eu descobri que os caras de engenharia, disso aqui, também não entendiam nada. Então, o mercúrio é um metal que se ajusta muito rapidamente. Ele é produzido na Espanha, não é produzido no Brasil, e ele é usado basicamente para separar o ouro de rochas. E ele tem efeitos os mais nefastos possíveis. No caso de Yanomami, ele atinge a terra dele, estraga a terra, estraga os rios, causa mortes, mas, o pior de tudo, ele circula na atmosfera e ele existe em lugares em que ele nem é utilizado. Então, ele se espalha e ele pode ser encontrado no pulmão, na placenta, em vários órgãos. Então, se produziu um documento para isso, e a ideia, de novo, dos documentos da academia é que eles possam ser lidos por não acadêmicos. Então, assim, alguém que entenda uma linguagem... Então, assim, ele é escrito de uma maneira mais simples, ele passa por um tratamento jornalístico, gráfico, etc., para ser ágil. Então, isso foi um documento que teve muito impacto. E um outro foi uma ação política, né? A ciência no Brasil está o tempo inteiro brigando por verbas e por não cortarem verbas. Então, existe uma coisa chamada Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é um dinheiro que sai de diferentes ramos da indústria e deveria ir para ciência, tecnologia e inovação. Tradicionalmente, o governo, todos os governos, contingenciavam esse dinheiro. Contingenciamento é um termo técnico para dizer esse dinheiro existe no orçamento, mas por enquanto nós não temos. E aí, quando chega no final do ano, em dezembro, ele é liberado, mas não pode mais ser usado, ele cai em exercício físico. Então, esse dinheiro sempre desaparecia. E é um dinheiro que deveria ir, em parte, para a ciência básica, aí é um dinheiro chamado de fundo perdido, não precisa retornar, e em parte como empréstimo para indústrias que querem inovar. Só que o pouco que tinha um juro tão alto, os industriais dizem assim, esse dinheiro eu consigo em banco, esse tipo de juro não me serve.
Então a gente fez um lobby para um projeto de lei que proíbe o contingenciamento. Isso foi em pleno governo Bolsonaro. Trabalho junto com deputados de falar, fiz um texto, assim, você sabe que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico, né? Um texto que podia ser lido numa viagem de avião. Era essa a ideia. Passar para o deputado, só aproveita aqui que você está indo para Brasília, lê. E se conseguiu aprovar a lei. Aí o presidente vetou a lei. A gente continuou o veto e conseguiu derrubar o veto do presidente. E aí ainda o Paulo Guedes conseguiu um ano dizer que já tinha passado o prazo, não deu, mas atualmente significa que tem quase 13 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Dinheiro que vai para o CNPq, que vai para pesquisas. Bom, e aí os vários setores brigam entre si e baixaram o juro também para a indústria e inovação, que é uma coisa que o pessoal de física, de química, valoriza muito. Para nós, não, a gente não tem tanta interação, né? Então, isso é uma outra coisa importante. Era um mundo que eu conhecia pouco, que eu acabei me envolvendo, indo, etc. E a academia também tem, se chama de membros afiliados, que são jovens pesquisadores até 40 anos de idade, que passam também por um processo de eleição e eles ficam 5 anos como sócios afiliados, participam em atividades, fizeram estudos sobre os jovens pesquisadores, publicaram. E, bom, isso tem eventos nos vários lugares do Brasil. Então, tem um que é aqui em Porto Alegre, que organiza, que é sempre no Centro Cultural da Universidade, que cede o espaço. Se vê jovens apresentando trabalhos também. E, assim, é interessante porque nós estamos acostumados que nossos trabalhos duram mais. Eles dão conferência, os cientistas exatos, assim, um que eles fazem fórmulas, escrevem mais curto e dão conferência de 20 minutos, dão um recado em 20 minutos, né? O que faz a gente pensar se a gente não é muito prolixo ou não. Eu sei que é diferente, mas é uma outra forma de discutir. Então, quando terminou essa gestão, a primeira gestão que eu estava, que eu era um dos diretores, foi eleita pela primeira vez uma mulher presidente da academia. Depois de mais de 100 anos, pela primeira vez se elegeu uma mulher, Helena Nader, ela é uma biomédica da Unifesp, e ela me convidou para continuar na diretoria, dessa vez como vice-presidente para a região sul, que está sendo uma experiência boa também. A questão das mulheres está mudando também. Assim, tem um movimento que diz assim, bom, nós não vamos criar cotas para mulheres, não tem sentido a academia ter cota para mulheres. Bom, mas aí um argumento que eu desenvolvi, diz assim, se tu olhar o número de pesquisadores no CNPq, a proporção de mulheres é muito maior que a academia, alguma coisa está errada, né? Então nós temos que sinalizar que nós estamos interessados em ter mulheres. A simples sinalização faz com que mais mulheres sejam candidatas. É um pouco assim, olhe para aqui e diz, aqui no clube do bolinho, nem vou perder meu tempo. Outros dizem, não, agora tem uma presidente mulher e eles estão sinalizando o que eles querem. Então, isso não significa que as mulheres vão entrar por receberem um empurrão, uma carona. Elas entram porque têm mérito próprio, igual ao dos homens, e porque começou a ter mais candidaturas femininas. Esse ano tem mais mulheres entrando na academia do que homens, né? Então, a proporção está gradativamente se modificando, que é muito bom. E junto tem um movimento também que existe na ciência que chama Parenting in Science. Ser pai e mãe, parent é tanto pai como mãe, em ciência, e que tem que levar em consideração como é que isso afeta a carreira da mulher. Quer dizer, tradicionalmente era assim, bom, a mulher vai ter filho, aí vai cair, não sei o quê. Então a ideia é assim, que tu pode colocar no acho que já pode colocar no currículo Lattes, se tivesse filho, quer dizer, isso aparece, porque senão parece, caiu a produção. Bom, e que isso tem que ser levado em consideração, que a mulher, num certo período de vida, tiver filho, a produção dela vai cair, é natural que caia, e mesmo com toda a maior igualdade que pode haver entre homens e mulheres, acaba, bom, enfim, o parto a amamentação recai na mulher, e os homens ajudam, barram, participam, mas a gente sabe que o peso mesmo cai na mulher e que, no caso, quando ela é cientista, isso impacta fortemente e tem que ser levado em consideração. Então, está havendo ajustes que são importantes nesse sentido. Não só
na ABC, está havendo ajustes em geral, né? CNPq e outros órgãos. Esses órgãos também, com frequência, pedem ajuda para a academia, né? Enquanto eu estive lá, já teve assim, editais que o CNPq queria fazer e não sabia muito bem como fazer a valorização, os pontos. O CNPq perdeu uma quantidade enorme de funcionários que não foram repostos. Então, eles têm muita dificuldade com isso, eles pedem ajuda. E na gestão anterior do CNPq a essa, o presidente do CNPq me pediu ajuda para fazer um documento para ir junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e conseguir dinheiro para um edital, né? Então, eu ajudei. Então, a academia também faz isso. A academia não tem nenhuma ligação com o governo. Ao contrário, ela tem uma posição crítica em relação a... Não crítica por ser crítica, mas quando ela tem que criticar, ela critica, né? Então, assim, a academia não está ligada a nenhum partido político. Sempre se diz que o partido da academia é a ciência. E ele está sempre lutando por mais recursos, mas quando ele é convidado para ajudar em alguma coisa que ele pode ajudar, ele ajuda. Ele participa, não se furta, e com muita frequência ele é convidado, porque tem pessoas de todas as áreas e também, muitas vezes, dá aval. Bom, teve ajuda da academia, etc. A academia também tem um corpo, a academia custa caro, ela tem um corpo de funcionários na área de comunicação, de outras coisas, extremamente dedicado, extremamente eficiente. Qualquer coisa eles organizam, etc. E a academia tem muitas relações internacionais. Eu mesmo fui, no ano passado, para a Áustria, para a Academia Austríaca de Ciência, estava elaborando um documento que envolvia várias outras academias, eu fui representando a nossa, sobre a questão de ética digital, né? E agora, em final de junho, eu vou novamente, né? Então, isso é o meu caso, mas tem vários outros que estão fazendo isso. E a academia, esse ano, está muito envolvido com o que se chama S20. Tem o G20, que são as 20 maiores economias do mundo, são 19 países mais a União Europeia, e que se reúnem cada vez num outro país. No ano passado foi na Índia, antes disso foi da Indonésia, já teve em outros países, e junto com o G20 se reúne o S20, Science 20, que é a reunião das 20 academias. Eu tive na Índia no ano passado nessa reunião, e esse ano a reunião está sendo feita no Brasil. Teve uma reunião em março, em que veio gente de todas as academias, e vai ter uma reunião final em junho, que eu vou participar também, e isso gerou vários documentos dessas 5 áreas que eu mencionei: justiça social, transição energética, bioeconomia, inteligência artificial e saúde. E é um documento... Por enquanto, cada área tem um documento de 3 páginas, isso vai, por sua vez, gerar um documento de 3 páginas para todas as áreas e vai gerar um documento ultra curto para o G20, porque os políticos do G20 não querem ler 30 páginas, querem um documento em geral. E é um documento que tem que ser assinado por todos. Então, também, de repente, eu estou me sentindo meio que na ONU, né? Bom, tal país diz uma coisa, outro país diz outra, como é que tu consegue... Tem que negociar isso. Então, estou o tempo inteiro em comunicação com as academias, recebendo sugestões, fazendo alterações. E, obviamente, eu não estou fazendo sozinho. Isso é uma força de trabalho que tem mais pessoas e que participam. Tudo isso é muito trabalhoso. Assim, eu estou assoberbado de trabalho, mas é muito fascinante, é muito gratificante e produz resultados e dá uma perspectiva maior. Até agora eu estava em boa parte em coisas sempre ligadas ou só à antropologia, ou às ciências sociais, ou mesmo CNPq, eu fiz parte do Conselho Deliberativo e tinha uma visão maior. Isso agora é uma coisa assim, muito mais ampla, que tu dialoga com pessoas de todas as áreas, e tu dialoga, de repente, com um cientista que te diz assim, bom, ciência para mim é evidências. E quando tu diz, bom, evidências são construídas, o cara diz, como são construídas? Evidências existem, porque estão no laboratório, eles fazem um experimento e tem evidência. Então, quando tu diz, olha, na nossa área, evidências é diferente. Tu pegar um censo e tu criar uma categoria censitária, ela não é uma evidência, ela é uma construção que tu vai testar. Então, esse diálogo também é uma coisa desafiador.
Eu sempre gostei muito de dialogar com pessoas de outras áreas. Eu acho mais desafiador dialogar com pessoas que pensam igual a ti, que fica muito repetitivo. Então, eu estou passando por essa experiência. Eu continuo dando aula no pós-graduação, continuo orientando. Estou trabalhando num livro que compara a música popular brasileira e norte-americana. Estou atendendo várias solicitações de artigos e coisas, e é um pouco isso. Bom, acho que agora a gente pode se encaminhar para a pergunta que envolve o fato que provoca essa nossa conversa aqui hoje, que é o título de professor emérito, né? Então a gente quer saber, então, o que significa esse conhecimento para ti, perante toda essa tua trajetória fora e dentro da universidade. Pedir para a gente falar um pouquinho sobre essa premiação, sobre essa homenagem, e se ela é mais uma de tantas outras que tu já recebeu, ou se ela tem algum caráter especial e por quê? Eu acho assim, em primeiro lugar, homenagem a gente não pede, a gente recebe. Tá? Não pode pedir homenagem, tu recebe. E quando recebe, em geral, tu recebe com alegria. Tá? Eu acho que toda homenagem é uma homenagem única. É uma coisa que acontece naquele momento, que as pessoas acham que a pessoa naquele momento merece aquilo, e aquilo sempre é vivenciado como algo grande, especial, gratificante, que é um reconhecimento. Então, é óbvio que ser professor é uma homenagem grande. A URGS é parcimoniosa em conceder, ela é comedida em conceder esse título, ela demora. Basicamente, foram meus colegas, são muito queridos, bom, tu recebe quando tu está aposentado. Eu fui aposentado quando atingi a idade limite, de 70, que era naquela época, agora é 75. Meus colegas pediram para eu continuar no pós-graduação, que eu continuo. Na verdade, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava quando eu estava na ativa, com tantas coisas que tinha. Bom, e há um tempo atrás decidiram, para surpresa minha, eu não sabia, propor o título de professor emérito. Então, isso é uma proposta que começou na pós-graduação. Ele vai para o conselho da unidade do IFCH, que aprovou. Do conselho da unidade, ele vai para o conselho universitário, que é o órgão máximo da universidade, que também aprovou. E uma vez aprovado, tem uma cerimônia em que eu recebo o título. Eu acho assim, que é uma coisa muito importante. Eu não vou dizer que ela é mais importante que outras, né? Porque eu acho assim, eu acho que todas as homenagens são únicas. Quando meus filhos faziam desenhos para mim no Dia dos Pais, pode alguém que não conhece eles dizer, bom, isso não passa de um desenho. Mas para um pai e para a mãe, essa é uma homenagem única que tem um valor inestimável pelo afeto que a gente coloca. Então, é lógico que ser professor emérito é uma coisa muito especial, porque é concedido raramente. Eu fico, obviamente, muito honrado, né? Mas eu recebo com muito orgulho e com muita humildade. Assim. Com orgulho, porque eu fico contente de receber, com orgulho também porque eu faço parte de um setor importante. Então, assim, eu estou sendo homenageado, mas o setor, de alguma maneira, está sendo homenageado. E eu posso ter feito muita coisa, mas eu não fiz nada sozinho. Quer dizer, tudo que foi feito sempre foi uma criação coletiva, a gente sempre fez tudo junto, sempre carregou o piano junto. Então, eu acho que é uma homenagem da universidade também ao pós-graduação e ao departamento de antropologia, né? E eu recebo como humildade porque eu acho... Eu sou quem eu sou, digamos assim. O prêmio me honra, mas eu não vou modificar, não vou ser outra pessoa pelo fato de ter o título de professor emérito. Não porque eu estou já cheio de títulos de mestre, de bacharel, mestre, doutor, comendador da Ordem Nacional, não sei o quê, mas isso, digamos assim, eu fui educado de uma maneira que isso não me muda, né? Quer dizer, eu sou quem eu sou, eu procuro tratar todo mundo bem, e isso sim me orgulha, mas eu não vou andar com isso no ombro, dizendo, agora eu sou emérito, eu sou mais que os outros. Pensou nela? Não, Então, só para encerrar, uma perspectiva
de futuro, assim. Como é que tu vê, assim, o futuro da antropologia no Brasil e no mundo, diante de todas essas mudanças rápidas, tecnológicas, especialmente com o advento da inteligência artificial? E de que maneira a antropologia já está ou pode vir a contribuir mais para a compreensão e integração dessas tecnologias na sociedade, garantir que avanços como a inteligência artificial, que hoje é uma coisa que está muito em debate, sejam inclusivos e eticamente responsáveis? Essa é uma grande questão. É uma questão difícil de responder. O que eu posso fazer é pensar um pouco em voz alta. Eu acho que a gente está vivendo um período assim de grande aceleração. Então, assim, se a invenção do computador já foi uma coisa assim altamente impactante, ele teve um certo tempo, né? Assim, tinha grandes computadores, depois computador pessoal, laptop, depois entrou a internet. A gente achou que era rápido. Comparado com hoje em dia, não foi tão rápido. Hoje em dia nós estamos vivendo a questão da inteligência artificial numa rapidez enorme que deixa as pessoas tontas. Tem gente propondo segurar a inteligência artificial por algum tempo para ver. Tem gente preocupada com as questões éticas. Tem preocupações grandes. No caso do reconhecimento facial, é muito claro como ele embute racismo e outras formas de discriminação. Tem um risco, digamos assim, da inteligência artificial começar a agir por conta própria. Então, eu diria assim, em primeiro lugar, isso veio para ficar, não vamos nos iludir. É como quando surgiu o computador, eu poderia dizer, não, eu vou continuar só usando a máquina de escrever. Quando veio o celular, eu poderia dizer, eu não vou ter... Eu, durante muito tempo, não tive celular. Hoje em dia, não existe mais a possibilidade de viver sem o celular. As pessoas têm celular, faz parte, os jovens usam celular, usam o Google, então essas coisas todas vieram para ficar e a inteligência artificial veio para ficar também. Como é que isso vai afetar? Bom, eu acho que tem um lado positivo, né? Eu posso fazer um texto e pedir para a inteligência artificial melhorar o texto, posso até revisar. É possível que ela consiga fazer isso com muita rapidez, ela vai poder traduzir, vai poder fazer uma série de coisas. Vai causar desemprego? Provavelmente vai causar um certo tipo de desemprego, mas vai criar outro. Por exemplo, o computador pessoal terminou com uma figura que existia na academia, que era minha datilógrafa. Estou indo para um congresso, vou fazer um trabalho, é todo recortado, escrito à mão, eu vou na datilógrafa e ela vai deixar tudo bonito, porque ela tem a máquina elétrica, e aí depois eu vou mudar, ela vai mudar de novo. Isso não existe mais. As pessoas até achavam não, que ia continuar, não. As pessoas fazem seus próprios textos, mudam, aprendem a usar Word, etc. Então, tem profissões que vão desaparecer. Provavelmente, outras vão surgir. Ou, numa visão mais pessimista, vai haver um desemprego generalizado. Eu não sou tão pessimista assim. Como é que isso vai afetar a ciência? Tanto pode afetar no sentido de haver tentativas de fraude, mas eu acho que tem maneiras de ver isso. Eu, atualmente, se um aluno me der um trabalho que foi todo feito no ChatGPT, eu provavelmente consigo ver. Acho que tem um certo estilo que ele ainda não aprendeu a fazer mais sofisticado, que eu acho que a minha experiência como professor de ler trabalho, eu olho e digo, não, isso aí não foi feito por um ser humano, ele está escrito de uma certa maneira e posso, inclusive, testar. Vou lá e coloco o mesmo título e vejo se sai parecido ou não. Eu acho que abre um horizonte muito grande, né? Eu tendo a ser mais otimista, né? Eu acho assim que precisa ter formas de controlar isso, né? Assim como toda a possibilidade que a gente tem de modificações genéticas, assim, tem um lado positivo. Tu pode envolver negócio de saúde, etc., e fazer melhorias. Então, eu acho que a sociedade tem que ter formas de fazer isso. Eu não tenho uma solução pronta para dar. Eu acho que isso aparece com muita frequência na questão, hoje em dia, de como é que tu combina livre expressão com eliminação de ódio, porque as duas coisas vão juntas, né? Assim, quer dizer, tu tem uma quantidade enorme de discursos de ódio que passam por todas essas tecnologias e, bom, tu vai censurar. Quem é que vai censurar? Tu vai criar uma super burocracia que vai ter um poder enorme, que é complicado. Como é que a sociedade pode se defender em relação a isso? Como é que ela pode fazer?
quais são as formas de controle. E outra coisa, o controle deixou de ser nacional. A gente está acostumado que a justiça toda é nacional, etc. Mas essas coisas são todas internacionais. Eu crio uma coisa na Coreia e passo para o resto do mundo, eu crio um negócio no Brasil e vai para lá. Então, a própria jurisdição ainda não se adaptou a isso. Mas eu acho que o Brasil e os outros países vão ter que achar formas de lidar com isso e certamente não vão poder dizer, não, chega, até proibido usar a inteligência artificial. Ela já está aí, né? Ela já funciona. Né? É a mesma coisa que eu chegar numa farmácia e dizer, vocês não podem mais usar computador para achar os remédios, vocês têm que fazer como era antigamente, o dono do remédio que sabia onde está. As farmácias já funcionam com computador, e isso te dá uma ideia de quantos remédios foram comprados, quantos estão com estoque baixo, como é que tu faz, etc. Algumas coisas são meio inevitáveis, tem que ver como é que tu lida com isso. É a mesma coisa que tu dizer assim, eu vou proibir os jovens de ter celular. Os jovens têm celular. O que tu pode ver é que se eles podem usar isso durante a aula ou não, quantas horas eles podem usar, como é que vai ser. Eu não tenho respostas prontas a isso. Acho que isso é um dos grandes desafios. A antropologia, sim, tem que contribuir para isso. Quer dizer, a antropologia, nas últimas décadas, passou a ser uma ciência que estuda nós mesmos e que estuda grupos diferentes de nós, mas que estão vivendo muito próximos, né? E que, de alguma maneira, faz uma reflexão que implica em estranhar o familiar, aquilo que está próximo de nós. Então, eu acho que ela tem toda a condição de estudar, fazer uma antropologia que lida com a questão do digital. O próprio Horizontes Antropológico tem um número sobre isso, e que faz pesquisas desse tipo, né? Que é completamente diferente do que era antigamente. Quer dizer, vão ser pesquisas que vão ser feitas pela internet, vão ser feitas de outras formas. A própria epidemia da Covid mostrou isso, né? Quer dizer, a epidemia da Covid significou que a psicanálise, que tradicionalmente exigia um consultório, um divã, um contato pessoal, que ela passasse a ser feita através da internet. Se perdeu muito, eu não sei, mas essa é a forma que está sendo feita. Aliás, mesmo não tendo Covid, imagina alguém fazer análise 5 vezes por semana numa cidade como São Paulo. Ele vai precisar de 5 turnos só para se deslocar e fica absolutamente inviável, né? Então, acho que já teve isso. Também a própria experiência de dar aula, quando teve a pandemia, eu fui um dos primeiros a dizer que tinha que ter aula, que a pandemia ia durar, e teve aula. Bom, é a mesma coisa que a aula presencial? Não, não é. É óbvio que tu ter uma coisa cara a cara é melhor. Mas funciona minimamente? Acho que funcionou. E eu acho que tu pode combinar aulas presenciais com aulas à distância. O que tu não pode dizer é que não, isso não existe mais. Isso existe, ele é factível. A mesma coisa que tem assim, quando começou a pandemia, eu comecei a ter muito mais reunião que eu tinha. Já tinha os mecanismos para isso, já era possível fazer, mas ninguém fazia. Então, eu tradicionalmente ia até o aeroporto, pegava um avião, ia até outra cidade, descia do aeroporto, pegava a minha mala, ia até o hotel para ter uma reunião, às vezes, de 2 horas. Então, o tempo que era gasto nisso, o dinheiro que se gastava com a minha passagem, com o meu hotel, a poluição que o avião fazia era monumental. Então, é óbvio que tem algumas reuniões que tu pode fazer pela internet, pelo Zoom, pelo Meet, etc. O que aconteceu foi que houve um aumento de reuniões, que, na verdade, a gente está trabalhando mais. Esse é o outro lado. É a mesma coisa com o computador. Ele facilita as coisas, ele torna mais rápido, sim, mas ele aumenta o volume de trabalho. As pessoas estão trabalhando no fim de semana, estão trabalhando de noite, não existe mais a separação entre trabalho e lazer. Então, provavelmente, a inteligência artificial também vai incidir nisso. Então, o mundo, nesse sentido, ficou muito mais complexo, e a questão do lazer e do tempo livre ficou bastante prejudicada nesse sentido. Bom, acho que chegamos ao fim, né? Fomos contempladas Plenamente. Então, acho que a gente queria agradecer a tua disponibilidade. generosidade. A generosidade, e é sempre uma honra te ouvir, então ficamos muito felizes com o título que vai receber, que ele é mais do que merecido. Muito obrigada.